Oi, gente. Ai, tô dando risada de mim mesma aqui. Porque eu tô terminando de me arrumar, eu vou agora no dentista, né, fazer a manutenção do aparelho. E aí tô lá passando corretivo e passa, aí separei o batom pra poder passar. Aí na hora eu lembrei, falei, ah, você vai passar batom, aí você tem que colocar a máscara por cima. Além de sujar a máscara, desperdiça o batom. E aí, tudo bom com vocês? Eu tô preparando aqui todo o ritual do Salomão. Vocês têm bichinho na casa de vocês? Aqui tem todo um ritual. Ele fica bonzinho sozinho, mas ele odeia ficar sozinho. Acho que nenhum bichinho gosta, né? Então tem todo um esquema aqui. Tem todo um esquema. Eu dou um petisco pra ele na hora de sair, falo com ele, deixa a TV ligada, porque aí fica conversando, né? Eu não vou demorar não, só vou lá no dentista, mas é meio longe daqui. O Franquinho vai ver se consegue me dar uma carona do trabalho na volta. Mas sabe como é, né? Você vai ficar aqui bonzinho? Você vai ficar aqui bonzinho, vai? Ele já tá me vendo trocada e ele já começa a dar sinais de desespero. Eu tava aqui estudando, aí mexi na bolsa e baguncei. Não posso esquecer meu cartãozinho do dentista, meu creme de mão. Ah, agora consegui beber essa garrafinha aqui, ó. Estamos evoluindo. Never seen you clearer than now. We're flying high, floating somewhere up in the clouds. Tudo certo. Gente, eu recebi uma perguntinha sobre o meu tapete e eu vi que o pessoal tava curtindo e muita gente me pergunta sobre ele. Então eu vou responder ela aqui e vou mostrar de pertinho pra vocês. A nossa amiga aí, Condessa, tá perguntando sobre o tapete, que marca que é e se eu acho que estraga lavar na máquina, o tamanho. Então eu vou mostrar tudo direitinho pra vocês. Ele é dessa cor, desse cru. A minha meia, que linda. Esse aqui eu comprei há pouco tempo, deve ter uns 6 meses que eu comprei esse tapete por aí. Este daqui eu comprei no Walmart, mas o outro que eu tinha que era idêntico a esse, só que ele era branquinho assim, exatamente como essa almofada. Ele durou uns 5 ou 6 anos, ele era do Carrefour. Então eu sei que tanto no Carrefour quanto no Walmart, na rede do Walmart, né, que acho que agora não é mais Walmart, agora é Big, tem desse tapete. Na etiqueta dele vem escrito assim, ó, WMB Supermercados do Brasil Limitada. Eu acho que é do grupo do Big, essa marca aqui. Quando eu trabalhava na HP, eu atendia o Big, supermercado Big, e a gente chamava de WMS. Mas pode ser que WMB seja uma outra divisão. Pode ser que não seja, mas pode ser que seja. A medida dele é 1,10 por 1,60. Sobre lavar na máquina, eu super lavo na máquina sem nenhum problema. Ele já sai quase seco, não solta o pelinho. Tem que tomar cuidado para você lavar só ele, sem misturar nada. O tambor da sua máquina tem que estar limpinho, então eu sempre passo um pano para tirar qualquer fiapo. Ah, o preço, eu paguei R$99 nesse daqui. Eu acho que é um preço super bom para um tapete assim, bonito, fofinho, dessa qualidade. Então tá aí, ó, tá respondido sobre o tapete, tá bom? Gente, eu já tava aqui, ó, editando o vídeo de hoje, aí eu lembrei de uma coisa, resolvi parar e gravar esse pedacinho para colocar no vídeo pra vocês, porque eu acho importante eu comentar sobre isso. Eu tava falando no Instagram sobre as perguntas que eu recebo sempre sobre casamento, sobre relacionamento e o medo que as pessoas têm da influência dos outros influenciarem negativamente na vida delas. Mulheres com medo, pedindo oração, com medo da influência das pessoas atrapalharem na vida delas, no relacionamento delas. Oi, gente, a bateria acabou, então eu peguei a minha GoPro aqui pequenininha, então por isso que vocês estão sentindo essa diferença aí, tanto na imagem quanto no som, tá? Não assustem, dá um choque. Dá um choque aí na diferença, mas só pra eu concluir, eu tava contando pra vocês, né, que eu recebo bastante pedidos, assim, de oração, pessoas preocupadas com seu relacionamento ou na sua própria vida, falando, cara, ore por mim porque com o relacionamento destruído, porque minha sogra não gosta de mim, porque ela é invejosa, ou porque eu não me dou bem com a minha cunhada e ela não me quer na vida do meu marido, porque os nossos amigos são falsos, sabe assim, são más influências, pessoas preocupadas com que o sentimento de uma terceira pessoa possa causar na sua vida, o impacto disso no seu relacionamento. E não só sobre relacionamento, mas em tudo na nossa vida. A gente tem essa tendência a se colocar no papel da vítima e o outro é o culpado. Então assim, eu tô passando por isso na minha vida porque foi muita inveja,
porque fizeram maldade pra mim, porque isso, porque aquilo, colocando o poder do que acontece na tua vida na mão de uma outra pessoa, porque assim você se alivia. Nossa, não foi culpa minha, não foi eu que não me esforcei pro meu relacionamento dar certo, não foi meu marido que não se esforçou, não fui eu que não busquei um outro emprego, não fui eu que não busquei estudar, não. Eu tô passando por isso por influência da inveja dos outros, pelo sentimento de outras pessoas contra mim. Eu achei que a melhor maneira seria falar aqui em vídeo, porque vocês podem ouvir de novo, tentar entender o que eu tô querendo dizer pra vocês. É difícil a gente ouvir essas coisas e de repente concordar no primeiro momento. A gente já quer debater, rebater, falar, não, não é isso. Inveja existe sim. Sim, a inveja existe, mas a inveja é só um sentimento. Não dê pra ela o poder que ela não tem. O que eu tô querendo dizer é, o teu casamento não vai ser destruído porque as pessoas têm inveja de você. Você não vai ficar doente porque as pessoas estão jogando uma praga em cima de você. E eu vou contar uma historinha aqui pra vocês que por muito tempo eu acreditei, eu vivi com medo sobre isso que aconteceu comigo e depois eu me libertei disso, porque eu comecei a pensar com a cabeça. É redundante isso, né? Pensar com a cabeça. Mas às vezes a gente não pensa com a cabeça. A gente põe as emoções, a gente coloca o coração e a gente acaba se vitimizando nas histórias que acontecem com a gente e culpando essas situações. Eu vou contar pra vocês o que aconteceu. Quando eu tinha uns 6, 7 anos de idade, eu tava numa viagem com a minha família pra um lugar que a gente ia todo ano, 2 vezes por ano nas férias, que é uma cidade no interior de São Paulo, onde meu pai nasceu, a família toda é de lá. E durante toda a minha infância eu passei férias nessa cidade junto com toda a minha família. Então minhas primas, primos, meus tios, meus avós, todo mundo se juntava e ia passar férias nessa cidade. Muitas pessoas da minha família ainda moravam lá naquela época. Então vocês imaginam, era muita gente, era uma galera assim, tipo 30, 40 pessoas de férias no mesmo lugar. Então quando você junta muita gente, sempre dá uma confusãozinha, não tem jeito. Pois bem, eu tava lá em uma dessas férias, eu tinha mais ou menos essa idade, uns 6, 7 anos no máximo. A gente tava no sítio lá, então as crianças brincando com as minhas primas, com os meus primos, e as minhas primas mais velhas resolveram fazer um doce. Eu acho que era um mingau de chocolate. E aí começou a subir aquele cheirinho de mingau. E aí todo mundo começou a ficar com vontade, vocês sabem como que é criança. E aí elas resolveram que elas não iam dividir. Eu tava próxima ali, eu também quis, óbvio, né? Eu fui pedir pra elas e elas falaram que elas não iam dar, que eram elas que tinham feito e que elas não iam dar. Coisa de criança. E eu era uma criança muito sentimental, assim. Então se você falasse grosso comigo, se você levantasse a voz, se você... Eu não tava acostumada com isso. Por mais que meu pai fosse muito bravo, muito rígido, ele não falava comigo assim. Meu pai não falava comigo assim em casa. E a minha mãe naquela época era uma pessoa muito calma, cuidava da gente com muita calma. Então eu não tava acostumada assim com essa... né, com esse atrito todo. E aí elas não quiseram dar. Como qualquer criança faria, né? O que eu fiz? Eu chorei e aí meu pai escutou eu chorando e tal, e aí eu fui contar pra ele, por que você tá chorando? Eu falei, ah, porque eu queria comer um pouquinho do mingau e as minhas primas não quiseram dar. Meu pai meu pai ficou muito enfurecido e foi lá na cozinha lá tirar satisfação. Por que vocês não querem dar? Eu lembro delas responderem, ah, a gente não vai dar mesmo, sabe assim, criança petulante, né, querendo enfrentar, querendo achar que já é adulta. A gente não vai dar mesmo, porque ela é muito chorona, porque é isso que a gente não é obrigada a dar. Aí gente, a confusão se generalizou. Aí veio ó, a mãe de uma, a mãe da outra, minhas tias tudo, minhas primas tudo, e um brigar com o outro por causa de um mingau. E quanto mais eu via a confusão ali se formando, mais eu ficava assustada, mais eu chorava. Aí minha mãe me tirou dali tudo, aí eu só escutava meu pai brigando lá com... Eles eram tudo irmãos, eles brigando entre eles lá, os adultos, todos irmãos ali. E aí eu sei que eu fui passar com a minha mãe assim pela cozinha, minha mãe me tirando da confusão, e aí a minha tia, uma das minhas tias virou pra mim, eu lembro como se fosse hoje. Ela virou pra mim e pro meu pai e falou assim: você ainda vai chorar lágrimas de sangue com essa menina. Ela vai te fazer chorar lágrimas de sangue. Você vai ter muito, muito desgosto com essa menina. Falou assim, sabe? Profetizando em cima de mim, apontando o dedo pra mim, que era uma criança, e o meu pai nervoso. E ela falou com essas palavras, tipo, ela jogou uma praga pra mim. E aí meu pai discutiu, eles
A gente veio embora, gente. Eu sei que no outro dia a gente arrumou as malas e veio embora. Acabou a viagem, acabou o passeio. E meu pai achou um desaforo e aí começou a confusão. A minha tia falou isso. Eu não entendia porque ela tava falando aquilo pra mim. Mas eu gravei cada palavra do que ela falou, sabe? Aquilo entrou dentro de mim e eu fiquei super assustada. E eu sei que o meu pai viveu com isso. Meu pai viveu com medo dessa praga, dessa maldição por anos. O meu pai, ele já era uma pessoa assim, brava, séria, introspectiva. Ele tinha muito medo assim do que ia acontecer comigo na juventude. Ele tinha muito medo de passar vergonha. Essa é a grande verdade. Tem alguns casos na minha família de primas que engravidaram na adolescência, que meu pai não concordava com o estilo de vida e ele não queria aquilo pra mim. Tanto que eu fui uma adolescente assim, antes de entrar pra igreja, tudo, eu não fui num bailinho, numa matinê que falava naquela época. Eu lembro que eu fui uma vez, que era com os meus amigos da escola, eu fui escondido e era de tarde na casa de umas amigas. Acho que foi a única festinha assim que eu participei, escondida do meu pai. Depois eu fui pra igreja e pro meu pai foi uma glória. Eu contei no vídeo que tá passando aqui pra vocês, né, quando eu contei por que eu saí dessa igreja e tal. Meu pai, aquilo era o paraíso, porque ele sentia que ele estava protegido daquela maldição, daquela praga que a minha tia rogou pra cima de mim. Eu sentia assim no meu coração, quando eu fui entrando na adolescência, que eu não ia fazer nada de errado, assim, que eu não ia procurar o caminho errado, mas eu sentia que o meu pai mudou comigo depois disso. Eu senti meu pai se fechar, eu senti meu pai se afastar um pouco. Eu percebia o quanto ele era meio doidão, assim, meio doente por essa história, sabe? Assim, que ele achava que a praga ia pegar e que ia acontecer aquilo comigo. Eu não sei muito bem o que ele pensou, mas era nítido que essa história mexeu muito com ele e mexeu pro lado negativo, que ele permitiu. De verdade, eu não acredito que essa pessoa, minha tia, ou seja lá qualquer pessoa, tenha esse poder de desejar o mal para o outro e aquele mal pegar. Não, gente, a gente que busca o nosso caminho. O que as outras pessoas sentem em relação a gente, inveja, raiva, coisas ruins, elas só vão pegar, entre aspas, né, na sua vida se você permitir, se você trilhar por um caminho que vai te trazer essas coisas ruins. Não é apenas um sentimento de alguém, inveja de alguém, um olhar ruim de alguém pra você com raiva, te desejando mal, que aquilo vai acontecer com você. Tirando a minha família, assim, tipo o Franquinho, minha mãe, meu irmão, que a gente comenta sobre isso, que sabe dessa história. Eu nunca contei essa história pra ninguém, mas eu tava falando sobre isso lá no meu Instagram, sobre essa história de inveja, de eu receber tantas mensagens de pessoas com medo do sentimento alheio em relação ao seu casamento, à sua vida, botando a culpa nesse sentimento, sabe? Olha, meu casamento não tá dando certo porque a minha vizinha tem inveja, porque minha amiga tentou interferir, porque minha sogra não gosta de mim. Não, não é por isso. Se eu tivesse engravidado na adolescência, por exemplo, que era o que o meu pai mais tinha medo, se eu tivesse me envolvido com drogas, com pessoas erradas, não era por causa da praga que a minha tia falou, mas porque eu procurei aquele caminho. Ou talvez eu tivesse usado a praga, tipo, ela já falou que eu vou ser isso mesmo, então é esse caminho que eu vou procurar. Mas sempre vai ser uma decisão sua. Teria sido uma decisão errada minha, mas teria sido minha responsabilidade. Então não vamos dar para os outros o poder que essas pessoas não têm. Você é o dono da sua vida, daquilo que você faz. Então se tá ruim o casamento, se o emprego tá ruim, a saúde tá ruim, nada tá dando certo para você, pensa naquilo que você tá fazendo de errado, que você tá errando em alguma coisa. Faz essa análise do teu casamento, da tua vida profissional, da tua vida familiar, daquilo que tá te incomodando e que de repente assim você fala, poxa, estão sentindo muita inveja de mim, estão fazendo alguma maldade pra mim, as coisas não dão certo, nada dá certo pra mim. As coisas têm um tempo determinado por Deus pra acontecer na vida da gente. Isso é verdade. Tudo tem o seu tempo. Mas se você não fizer a sua parte, esse tempo nunca vai chegar. Não tem como Deus prosperar a sua vida se você não trabalha, se você não levanta, se você não vai buscar, se você não tem aquela garra, eu vou fazer acontecer, esse emprego não tá bom, eu vou trocar de emprego, eu vou buscar uma oportunidade. É estudar que precisa? É falar inglês que precisa? Eu vou aprender. Eu não tenho dinheiro para pagar um curso? Eu vou aprender na internet, em casa. Eu vou aprender assistindo filme sem legenda, mas eu vou aprender. Você precisa ter essa garra dentro de você. Que Deus abençoe seus planos. Se você é aquela pessoa que sente e culpa os outros, não, porque não dá certo mesmo, porque eu não tive oportunidade, porque não deu pra mim, você age como uma pessoa que já estivesse à beira da morte, as coisas não vão mudar pra você. E aí é mais fácil a gente culpar o outro. É mais fácil culpar a inveja e o sentimento ruim que
que o outro tem pra gente. Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Até parei o vlog aqui que eu tava gravando pra colocar essa mensagem pra vocês. A gente continua o vlog num outro vídeo, não tem problema, mas eu acho importante vocês refletirem sobre isso. Será que a gente não tá dando pro outro o poder de decisão da nossa vida? Porque é mais fácil, porque é mais cômodo. É mais cômodo se vitimizar do que assumir a responsabilidade de falar, eu vou mudar isso aqui, eu vou mudar esse casamento, eu vou mudar minha vida profissional, eu vou cuidar da minha saúde, eu vou mudar meu corpo, eu vou mudar minha cabeça. Culpa o universo, culpa Deus, culpa a inveja do vizinho, da sogra. Se vamos tomar, ó, a rédea da nossa vida, porque ainda dá tempo. Ainda dá tempo de você assumir os seus planos, os seus sonhos, você lutar por eles. E independente do que sintam, se estão com inveja, se não estão, é problema da pessoa. Na sua vida, só vai acontecer isso se você não fizer nada por você. Esse é o pensamento que eu queria deixar pra vocês aqui, porque foi muito importante pra mim pensar sobre isso e eu acho que pode te ajudar também, tá bom? Vamos pensar junto sobre isso, tá bom? Escreve aqui nos comentários. Muita gente lê comentário e aí acaba agregando na vida das outras pessoas que estão lendo. Você tá ajudando outras pessoas também. Um beijo pra vocês, fica com Deus e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau!